Pessoal, é o nosso primeiro momento no nosso podcast. A gente decidiu trazer aqui essa ideia do podcast para a Febracis, porque nós queremos falar do que nós falamos com maestria, mas em formatos diferentes. A Carol, inclusive, usa muito essa frase, né? Ela fala, essa palavra, na verdade, ela fala assim: vamos empacotar em formatos diferentes o mesmo conteúdo, né? Então, a gente trouxe essa novidade, o podcast, para poder acessar vocês, para poder estar falando trazendo vários temas diferentes, mas para chegar até você de uma forma que muito mais interativa, num sentido muito mais de conversa, né, Carol? Muito mais de partilha, que é algo que eu acredito muito. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlia Lobo, sou diretora da Febracis BH, sou Master Coach Integral Sistêmico. Amo falar sobre pessoas, entender, compreender pessoas, né? Então, desenvolvimento humano é algo que realmente me move, né? Sou uma pessoa de muita fé, então acaba que sempre eu insiro, tem pílulas de fé assim, quem me segue sabe, na minha vida isso é transparente, né? E a primeira pessoa que eu quis chamar para estar aqui hoje falando de um assunto muito importante, que é a identidade, uma identidade tanto pelo viés do coaching integral sistêmico quanto pelo marketing, foi a Carol Bagno, porque eu acredito que ela é especialista, a gente fala que é especialista no marketing do coração. E vocês vão entender isso ao longo desse podcast, né? Então, assim, não basta ser só marketing. A gente tem que aprender a acessar o coração daquele cliente para que ele impacte, né? A partir dessa percepção de todo o estudo que a Carol faz, ele impacte mais pessoas a partir de um estudo mesmo e que precisa de alma, que precisa de coração. Então, ela foi a primeira convidada para estar aqui com a gente, né, Carol? Muito bom, Se muito apresente. obrigada. Bom, eu sou a Carol. Estive aqui, 5 anos, estou nessa caminhada aí com a Júlia, 5 anos da Febracis. Desde o ano passado, né, já estou atendendo como mentora de marketing, de branding, né, marketing e comunicação. E essa questão do coração, né, é o famoso que a gente escuta aí nas redes sociais, é o marketing humanizado, né? Só que a gente esquece que esse humanizado não é ficar aparecendo na rede social, não é ficar se mostrando o tempo inteiro. Ah, vou fazer dancinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É realmente humano, é acessar o coração, como você trouxe, Ju. E isso eu amo esse trabalho, eu amo trabalhar com pessoas e eu amo estudar desenvolvimento pessoal, então, e o meu próprio, né? Meu autoconhecimento. Começa por nós, né? Começa comigo. Então, eu amo isso. Então, eu levo isso para as minhas mentorias, levo isso para os meus clientes, levo essa conexão da identidade com a imagem para o cliente. Então, esse é o meu trabalho, no geral, né? E amo marketing. Marketing, a gente fica falando coração, intuição, mas e as vendas, né? E aí o resultado disso tudo? Ele vem. E ele vem. Por quê? Por que ele vem? Porque é de verdade. Porque quando você faz um trabalho de identidade versus imagem, é de verdade, é autêntico, chega a ser até genuíno das marcas que é natural. Começa a ser natural e começa a ser mais fácil a trabalhar a sua comunicação, o seu posicionamento de marca. Então, é muito bom, assim, muito bom fazer esse trabalho de identidade versus imagem. E é interessante, assim, pegando o gancho, né? Muitas vezes a gente acredita que eu preciso fazer o que os outros estão fazendo. E isso é uma tendência já do ser humano nós somos muitas vezes, a maioria das pessoas, na verdade, elas se movem pela comparação. Uhum. Elas buscam estar superando o outro ao invés de superar a si mesmas, né? Então, quando eu vejo modelos já, vamos dizer assim, entre aspas, pré-fabricados do marketing... E que tá dando certo, né? Não tô falando que não tá dando certo. Exatamente. E às vezes tá dando certo pra aquela pessoa. É. Só que será que esse modelo pré-fabricado vai dar certo pra mim? Né? Então, assim, eu acho que aí a gente começa a entrar no assunto principal, que é o que eu preciso de entender sobre identidade. E para eu entender de identidade no marketing, eu preciso de entender da minha própria identidade. Quem eu sou. Exatamente. O que acontece? A premissa básica para estudar uma comunicação, né? Lá na faculdade, a gente aprende o seguinte. O que é identidade? É aquilo que a gente é. Então, a marca. Qual que é a identidade da marca? É o que ela é. O que ela
né? O que ela fala que ela é, né? O que ela carrega. O que ela carrega ali, os valores que ela tem ali, as crenças que ela tem ali, missão, visão, tudo aquilo que a gente vê nos sites, né? Quando você abre um site, você vê missão, valores e... Missão, valores, esqueci o outro. Visão, missão e valores, isso. E o que é a imagem? A imagem é o que o outro percebe, tá? Então, quando que existe um ruído de comunicação? Existe um ruído de comunicação quando você acha que você é uma coisa, o outro percebe de outra forma, porque ele tem um outro repertório, e não existe uma conexão. Então, você não consegue acessar a pessoa, porque você tá falando o que você acha que você é, ela tá enxergando de outra forma, porque isso vai acontecer. As pessoas vão tirar conclusões e te enxergar de acordo com o repertório delas. Com a imagem que ela vê de você. Como que você reflete. Existe uma coisa até no... Eu lembro... Eu nem sei se eu podia falar isso agora, mas eu vou falar. Eu lembro que no CIS, eu fiz no método CIS, né? Que é o maior curso de inteligência emocional aqui do Brasil e do mundo, né? Eu fiz uma ferramenta que era assim: liste as pessoas que você mais admira e as características. E aí eu listei e coloquei as características que eu mais gostaria. E aí o Paulo falava assim... não sei se eu posso pôr. Acho que não. Não? Não sei. Porque quem faz é legal, mas... então não vou falar não. O que eu quero dizer? Então, finge que vocês não ouviram isso, vou falar o seguinte. A gente vê no outro aquilo que tá cheio da gente, pro bom e pro ruim. Exatamente. Né? Então, a imagem da marca, e quando eu digo marca, é marca pessoal também, né? Eu tenho trabalhado muito a marca pessoal dos meus clientes. Por quê? Eles são empreendedores locais, eles criam coisas, são negócios relativamente pequenos, né? Grandiosos, são maravilhosos, mas são pequenos, de faturamento, né? É uma empresa, às vezes eu empresário ali. Sim. E eles são eles que carregam a marca deles também. Então, é necessário trabalhar a marca pessoal. Às vezes a pessoa chega... certeza. Eu não quero trabalhar minha marca pessoal, eu só quero trabalhar marketing. Não existe isso. E não tem como. E aí, você vai chegando nessa conclusão que não tem como. Por quê? Porque se ele produz aquilo ali, se ele gera uma imagem com aquilo ali pro outro, que tá consumindo o produto dele, que tá consumindo a criação, né? É necessário ele entender o que ele está comunicando. E para ele entender o que ele comunica e como ele comunica, ele tem que entender o porquê. E para ele entender o porquê, ele tem que se conhecer. Ele tem que olhar para dentro. Eu não sei se eu fui clara, mas assim, sim, a identidade tá ali dentro. E ele tem que descobrir isso. Porque não tem jeito de você comunicar bem e conectar com alguém se você não se conhece. Aí, logo em seguida desse trabalho de alinhar identidade e imagem, você faz um trabalho de persona. Que aí você vai olhar pro outro. Mas então, segura a persona. Porque o importante... Não, então velho. É porque ele conclui como que é importante estar alinhado para você conseguir enxergar no outro. Porque você só consegue enxergar no outro aquilo que você tem em você. Se você não consegue enxergar em você não consegue fazer esse trabalho de persona bem feito. Então, a maioria das dores, Ju, das pessoas que chegam pra mim é assim... A sensação que eu tenho é que eu não tô falando com ninguém. Perfeito. E não tá mesmo. Por quê? Você tá falando com todo mundo. Você quer falar com todo mundo. Você não sabe quem é você direito. Você não sabe o que você faz direito. Você não comunica verdadeiramente, sem medo do julgamento, aquilo que você faz e que você acredita, né? Então, realmente, você tá falando com ninguém. Apesar de você estar falando com todo mundo, ninguém vai te escutar. Entendeu? Olha que interessante. Aí, como que isso a gente acaba mesclando o conhecimento de identidade marketing e identidade, né? Identidade, saber quem eu sou. O que acontece? As coisas estão... Os sentimentos, né, de quem... Por exemplo, você pega de um cliente, né, que acha que não está comunicando para ninguém, que acha que ou vai pegar e vai querer se comparar com o outro e fazer o que o outro está fazendo e acaba se perdendo. Então, assim, a gente viu um boom agora, né, no marketing digital, um boom mesmo do marketing digital, onde você vê pessoas que você nunca imaginaria entrando no Instagram, se posicionando no Instagram, só que sempre o que eu mais vejo é o clichê. Mas, e aquela pessoa, você vê que ela está se colocando à prova,
Porém, será que ela está se permitindo, né, entrar nesse processo de autoconhecimento e falar assim, opa, eu sei quem eu sou, eu tenho voz para falar para esse mundo, eu me posiciono para agir dessa forma, para comunicar o que eu quero comunicar. E vem toda essa questão de um desafio que a pessoa entra, inclusive, a Carol pode até confirmar isso, que é quando a pessoa, às vezes, vem trabalhar simplesmente branding, ela não entende que ela vai entrar num mergulho com ela mesma, né? No tipo de marketing que você faz. Esse marketing que vai acessar, que vai levar a pessoa para um autoconhecimento, que vai levantar quais são os valores dessa pessoa, que vai levantar qual é o propósito, qual é a visão dessa pessoa. E essa pessoa começa a ficar mexida, essa pessoa começa a ficar extremamente até incomodada e se questionando, gente, eu tô fazendo um processo aqui, querendo entender sobre marketing e tá mexendo comigo pessoalmente. E é isso que a gente tem que fazer, né, Carol? A gente tem que mexer, a gente tem que mexer. O que não dá pra fazer, e é o que eu vejo muito, é pessoas fugindo da mudança, é pessoas fugindo do autoconhecimento, é pessoas fugindo de si mesmas, né? Então, assim, eu não quero me conhecer, só que isso não é um processo consciente. Se fosse consciente, estava fácil. É um processo totalmente inconsciente, essa fuga. Então, a gente decidiu até trazer aqui nesse primeiro momento, nesse podcast, a importância, né, Carol? E a gente que tem essa caminhada de 5 anos juntas, né? É um processo que a gente sabe que não acaba, o processo do autoconhecimento. Então, particularmente, né? Já fui coach da Carol, né, Carol? E a Carol já participou de muitas coisas minhas pessoais aqui, seja como empresária, seja como mãe, enfim, seja na vida pessoal ou profissional. E a gente entende que é necessário o autoconhecimento. E uma coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, o que nos comanda, afinal, e que vai bater, eu queria até que você trouxesse depois seu posicionamento em relação ao marketing, né? O que nos comanda? O sentimento, os nossos sentimentos nos comandam. O problema é que a gente o tempo inteiro está querendo o quê? Racionalizar, e a gente acha que a gente está no controle. Então, eu estou no controle, porque o tempo inteiro eu estou querendo, como se eu tivesse o controle mesmo ali de todas as minhas ações racionalmente, mas não é assim. Toda a nossa tomada de decisão é uma tomada de decisão emocional. Eu só justifico com a razão. Eu já tomei a decisão pelas minhas emoções e eu vou justificar com a razão. Eu falo isso muito no marketing, Ju, que é assim. Às vezes o cliente, né, as pessoas, no geral, elas não sabem, elas acham que sabem o que precisam, mas elas têm certeza do que elas sentem. Um exemplo. Você precisa de... eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda. Terapia, coach, uma psicóloga, uma atividade física. Sim. Você tá entendendo? Sim. Olha os concorrentes aí do Febracis. Tudo isso, né? Todas essas pessoas. Só que aí você tem que conversar com o sentimento da pessoa. Aí... O que ela sente? Por que ela precisa disso? Porque ela sente, tô muito triste, tô muito nervosa, tô muito ansiosa. Então, cada ser humano vai ter um sentimento aí que vai aflorar, que vai fazer com que ele tome essa decisão de investir em algo para ele. E o que faz os marqueteiros, né, e as pessoas que estão na comunicação da marca, o que você tem que ficar atento para olhar? Para perceber esse sentimento. Para conversar de sentimento. Por causa disso que você falou, as decisões são tomadas com base... Não são tomadas com base na razão, né? Elas são tomadas... emocionais. Exatamente, né? Então, porque se fosse tomada na razão, você fala assim, não, eu tenho 1 ano para melhorar. Então, qual é o procedimento que eu tenho que fazer aqui? Não existe isso. Ainda mais para esse caso de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de depressão, entre outras coisas. E aí, o marqueteiro, o comunicador da marca, o que ele vai fazer? Ele tem que prestar atenção no seu sentimento. Ele entende o seu sentimento. Como que ele entende? Tendo empatia. Sabendo que, por determinadas ações, porque você está agindo de determinada forma, porque a persona age de determinada forma, ele falou, ela tá indo por esse caminho aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. E quando você diz o marqueteiro, o profissional de marketing, certo? O profissional de marketing. Isso pra leigas, não, e o marqueteiro também me coloco não só como marqueteiro. Não, eu tenho mania de falar que um profissional de marketing é marqueteiro. Mas a gente usa muito de maneira pejorativa, né, o marqueteiro. E eu falo com muito
tranquilidade, com muita tranquilidade, e sim. orgulho marqueteiro, porque o marqueteiro, ele vai cuidar do sentimento do cliente. Ele vai cuidar de solucionar um problema de sentimento, de dor, de sonho, do prazer ou da tristeza, tá? Desse sentimento, ou de um problema mesmo ali que tá gerando uma sensação de raiva, ou de desprezo, ou de qualquer outra coisa. Então, se você tem... Como que você tem empatia? Né? Não é simpatia, empatia não é um sentimento, não é uma coisa que a gente consegue ter. Assim, a gente tem que nos conhecer, e nos conhecer. Saber assim, quando eu fico com raiva, como é que eu fico? Quando eu fico triste, como é que eu fico? Quando eu fico alegre, como é que eu fico? Então, se a gente sabe isso, se a gente se conecta com o nosso sentimento, a gente é capaz de ouvir o outro. Não é escutar, não. É ouvir mesmo. Saber o que ele tá falando, prestar atenção, entendeu? E marketing fala sobre isso. É isso, né? Então, não tem como fazer um processo de marca pessoal ou um processo de marketing para uma comunicação mais direta se você não cuidar, não prestar atenção no outro e não olhar para si mesmo. Mas aí as pessoas podem me perguntar assim, então tá, marca grande, como é que ela faz? Né? Quem são os funcionários dela? São pessoas. Começa de dentro para fora. O movimento é sempre esse. É de dentro para fora. Se as marcas grandes começam assim, de dentro para fora, como é que a gente que é pequeno não vai começar assim, de dentro para fora? Então, é muito importante o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. E você vê uma desenvoltura muito grande dos profissionais que estão abertos a isso, como que eles crescem rápido em 6 encontros que comigo, assim, como que eles nem é crescer de número de seguidor, porque não é isso que eles estão buscando. Eles estão buscando voz. Eles estão buscando identificar assim, qual que é a minha voz? Como é que vão me entender? Como é que vão me conhecer, me ver? Né? Perfeito. E quando a gente olha, né, o que você acredita, Carol, que possibilitou para você ter esse olhar, ser essa marqueteira empática e que consegue trazer a voz dessas pessoas? O que houve na sua vida? O que você Nossa, você não identifica? me preparou para essa pergunta. Não, na verdade a gente não criou bem o script, né? A gente quis que fosse... Nossa, que difícil. Mas, Ju, eu acho que é toda a minha caminhada mesmo, como Carol, né? O meu encantamento... eu sempre gostei de pessoas, eu sempre falei isso. Nossa, eu amo as pessoas, eu amo prestar atenção, entender o comportamento, né? Então tem esse meu gosto. E ter estado aqui, nesses 5 anos, estudando, porque não tem como eu contar da Febracis se eu não vivenciar a Febracis, né? Então, entender o cliente do outro lado, quem que vai receber esse produto, quem que é essa pessoa que vai receber, o que ela sente, o que ela precisa. Então, eu comecei a ficar eu precisei me abrir, né? Para eu entender que na hora que eu comunicasse de verdade o que eu sentia, o que eu pensava, eu ia conseguir me conectar com as pessoas e eu achei que isso... E foi real. Eu vi o meu crescimento profissional nesse ponto. Então, você pode dizer assim, que o próprio autoconhecimento foi o que potencializou com isso. certeza. Com certeza. A gente até brinca aqui, né, Carol? Porque, assim, a Febracis, gente, eu trago muito isso, que nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. Inclusive, todas as pessoas que entram para estar na Febracis, eu sempre falo, né, que não é por acaso. Porque aqui é real quando a gente traz, né, uma empresa que trabalha em inteligência emocional, que pega o coaching integral sistêmico como uma coluna vertebral, né, para poder levar para vários cursos, seja de liderança, seja de entendimento até mesmo da minha mentalidade financeira, da vida pessoal, enfim. E a gente entende que quando entra aqui na Febracis, prepara para entrar num processo, né? Prepara para realmente estar... para se tornar uma outra pessoa. É claro que não é todo mundo que quer, né, Carol? Tem que pessoa que entra e sai correndo. Mas é uma oportunidade, assim, gigante e real aqui dentro da empresa, para nós que trabalhamos aqui na empresa. Então, é uma coisa que eu consigo perceber, assim... E eu vejo que a pessoa, não importa quanto tempo ela fica aqui, quando ela sai daqui, ela realmente está sendo tocada pelo que é vivenciado mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Então, não tem como você estar aqui
e se abrir para o processo de autoconhecimento, de trabalho, até pelo trabalho mesmo, que a gente... Eu tô ali no marketing, eu preciso vender um curso. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que conhecer o curso, eu tenho que entender da dor, eu tenho que ir atrás de quem faz o curso. Eu falei, como é que é? Me conta isso aqui. Aí a pessoa, aí você vai conversando, aí você vai vestindo, sabe? Vestindo a carapuça ali. Porque todo mundo tem crença, todo mundo tem os pontos fracos, todo mundo tem a sua vulnerabilidade. Então, aí você vai falar, gente, eu preciso fazer esse curso. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar eu vou falar de um curso. Eu falei, nossa, é isso mesmo? Eu preciso fazer isso. É muito real isso. Vai ter, a gente vai estar agora, na segunda e terça-feira agora, vai ter um curso que chama Viva Sua Real Identidade, né? Que é baseado no livro da Camila Saraiva. E, assim, primeiro, eu vivo esse conteúdo, né? Assim, do Coaching Integral Sistêmico desde 2014. Eu leio os livros, eu estou inserida o tempo inteiro, seja fazendo coaching, seja nos cursos e tal. Aí eu li o livro da Camila, aí eu falei assim, gente, opa, parece que eu nunca vi nada, que eu nunca fiz nada, e fazendo os exercícios, e fui muito impactada, né? Aí, beleza, houve a decisão de trazer o curso e realizar o curso. E aí, quando eu fui falar para as meninas, apresentar, porque é um curso novo na Febracis, quando eu fui apresentar para as meninas, então eu chamei a equipe, chamei todo mundo, falei, vamos apresentar agora esse curso que nós vamos trazer para a Febracis BH agora. E quando eu fui falar sobre esse curso, no final, eu estava assim, gente, que maravilha poder ministrar, porque eu vou estar trabalhando a mim mesma, e as meninas todas no final assim, eu quero fazer o curso, é bem o que você falou. Mas por quê? Por causa dessa percepção que, na verdade, a gente tem uma... Aliás, deixa eu só falar isso aqui, que é algo importante. Gente, a gente tá falando de autoconhecimento, né, Carol? A gente tá falando de inteligência emocional, a gente tá falando de identidade. Pessoal, não adianta, ninguém foge do ser, fazer e ter. Ninguém consegue fugir disso. Isso faz parte do ser humano, né? Então, ser, fazer e ter faz parte do ser humano. A questão é que tem pessoas que apertam o play na vida e vivem a vida. Quem eu sou, às vezes eu nem sei quem eu sou, mas eu tô aqui fazendo e o que eu tiver, o que veio pra mim, maravilhoso, mérito meu, ou o que não veio também, ok. Vive a vida perdido, né? Dos seus resultados, tanto na identidade, na capacidade ou no merecimento. Agora, tem pessoas que param, dão uma pausa e falam, opa, peraí, eu preciso de me conhecer mais. E quando eu falo autoconhecimento, a gente fica falando muito disso, é o quê? É parar, é dar um pause na vida para ver o que é que está acontecendo na minha vida. Por que eu estou tendo ou deixando de ter certos resultados? Por que eu estou procrastinando ou por que eu estou agindo em direção aos meus resultados, né? Por que eu me conecto com pessoas muito bem ou por que eu não consigo me conectar com pessoas? Por que eu conecto bem no trabalho, mas não consigo ter um relacionamento pessoal? Isso envolve autoconhecimento. Quando a pessoa olha para a vida dela e fala assim, peraí, mas não é que minha vida tem que ser perfeita, não é que eu tenho que ser a mulher maravilha, super mulher, mas tem coisas que podem estar muito melhor na minha vida. Aí a pessoa dá uma pausa ali e procura ajuda, como você falou no começo. Ela procura ajuda. Ela vai para um movimento no qual como se ela levantasse uma bandeirinha assim, eu preciso de ajuda. Agora, tem pessoas que levantam a bandeirinha e abaixa, com medo. Ela percebe que precisa de ajuda, mas ela não consegue encarar um processo. E tem pessoas que, eu posso dizer como foi o meu caso, né? Que eu cheguei... Eu falo muito isso, eu cheguei na crise dos 30 na Febracis, né? Esse 2014. E quando eu decidi mergulhar no processo, eu estou até hoje no processo, e para mim ele é um processo sem fim mesmo, é algo que a gente fala muito na Febracis. Mas quando eu decidi entrar nesse processo, eu decidi o quê? Deixa eu olhar para dentro, deixa eu olhar na minha identidade, deixa eu olhar sobre quem eu sou, para ver o quanto eu sou capaz de realizar e o quanto eu sou capaz de reter aquilo que eu conquisto. Ou até mesmo ser capaz de conquistar. Porque tem pessoas, cada um vai parando num desses processos, seja na identidade, na capacidade ou no merecimento. Mas a base está na identidade, né? E assim, você falou isso, aí foi vindo algumas ideias aqui dos próprios clientes que eu tenho, da minha maneira de comunicar o meu marketing, né? O marketing, que não só sou eu, que não sou, só eu, que
que penso dessa forma, né? Graças a Deus eu encontrei outras pessoas, outros marqueteiros que pensam assim também. E clientes que gostam dessa Como conduta. que você chamou mesmo? É porque a gente fala marketing de coração, né? Entre nós duas, mas... É o marketing... Não, é o marketing humanizado, Humanizado, né? sim. Que é falado aí, humanizado. Mas que nem eles falam marketing humanizado. É um marketing essencialista, é um marketing, um slow marketing. Cada um vai chamando daquilo ali, né? É um marketing que tem essa pausa, né? Eu vou pausar o que para acontece? olhar para dentro e depois eu volto para definir. Não tem como você vender nada se você não conecta. Então vamos fazer de trás para frente. Não tem como vender nada se você não conecta. Não tem como conectar, tá? Se você não conhece o sentimento do outro. E para conhecer o outro, você precisa se conhecer. Sim, entende? sim. Para você conhecer o outro, para você falar do outro, para você conversar com o outro, você precisa se conhecer. E assim como o autoconhecimento, igual você colocou agora, que não tem fim, né? O marketing também não tem fim. A primeira coisa que eu falo para os meus clientes é isso. Falo, olha, meu processo são de 7 a 10 sessões, depende, né, de cada cliente. 7 a 10 encontros, de 7 a 10 reuniões. Mas eu vou te falar, a gente não vai resolver seu marketing. Sim. Se você quiser resolver seu marketing com 10 encontros, não é comigo. Não, eu posso começar a te ajudar. Porque marketing não tem fim. Sim, também. verdade. Por quê? Porque o marketing é todo... claro, né, gente? Vamos esclarecer algumas coisas. Marketing, ele tem a área da publicidade e tem a área da administração. Estou falando do ponto de vista da comunicação, tá? Então, na comunicação, esse marketing não tem fim. Porque as pessoas vão crescendo junto com a marca, ou vão surgindo outras. O próprio criador da marca, ele vai mudando. E o mundo externo de vida, que influencia o mundo externo, né? influencia. São variáveis para você fazer uma comunicação redonda, Sim. né? Mas aí, muitos que me procuram falam assim, Carol, eu faço isso, eu faço aquilo, o meu produto faz isso, o meu serviço, produto, faz isso, faz aquilo outro, tanto de coisa, tanto de benefício que o produto faz. Aí eu viro e falo assim, beleza. E por que você faz isso e não pega tudo isso aí e vende outro tipo de produto com tudo isso aí? Por que é isso? Aí a pessoa fala assim, aí ela começa a pensar. Aí ela começa a olhar pra dentro. Ah, porque quando eu era criança, aí vai lá na infância, aí entra o desenvolvimento, né? Pessoal, a gente começa autoconhecimento, fala, na sua infância fazia isso? E por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Isso é muito importante todos nós entendermos, assim. E tem pessoas que negam isso, né? Há pouco tempo eu tive uma situação que é isso, assim, a tal da autorresponsabilidade, ela é muito dura, né, Carol? Mas tem pessoas que negam a importância desse período da vida, como você trouxe, da própria infância, porque, gente, na verdade, o seu marketing, o seu sucesso profissional, os seus relacionamentos, a relação com o seu corpo, a sua intimidade, a falta de intimidade com Deus, ela vai vir do que já foi aprendido lá atrás. Então, assim, a gente precisa de entender e mergulhar lá atrás para identificar mesmo na nossa infância, peraí, quem eu aprendi a ser? Porque não necessariamente é quem você é. Uhum. É quem eu aprendi a ser. De quem? Do seu pai, da sua mãe, alguém que cumpriu esse papel. Quem que eu aprendi a ser? E a gente precisa entender, fazer uma varredura. Esses valores são bacanas, eu mantenho. Agora, isso aqui me limita. É o que a gente chama, né? As crenças limitantes, que são os aprendizados limitantes. Isso aqui me paralisa. Isso aqui me bloqueia. Isso aqui me leva para trás. E eu preciso fazer o quê? Opa, não. Peraí, eu tenho que ter coragem de mergulhar nesse processo para identificar o que me paralisou lá atrás, para poder vir com uma autorresponsabilidade na fase adulta e falar, ok, mas eu decido mas eu vou mudar este comportamento, eu vou mudar os meus padrões de pensamentos e de sentimentos para que eu tenha novos resultados. Isso tem muito a ver com essa infância. Então, olha que interessante o que você falou. Uhum. Algo que aconteceu lá atrás de um cliente, ele manifestando na forma adulta e impactando o resultado dele com o marketing dele. Exatamente. Né? Exatamente. Mas é por causa disso, porque rege a nossa vida toda, né? A gente poderia falar depois da teoria das memórias do Paulo Vieira, né? Mas quer entender o seguinte,
Não adianta, todo mundo tem ali a sua mochilinha de crenças que foi aprendido lá atrás. A questão é que tem horas que eu tenho que abrir essa mochila, né, Carol, e tirar alguns pesos, tirar algumas coisas, comportamentos, sentimentos, pensamentos, ações, né, que me fazem paralisar nesse caminho, porque a mochila tá pesada demais, porque eu não consigo ir pra frente. A gente precisa de fazer esse movimento. E tem uma coisa também, eu não sei como é que é no coach, né, Ju, com seus coaches e seus alunos, mas, por exemplo, o que acontece muito no marketing? O imediatismo, né? Então, fazer isso dá trabalho e leva tempo. É o que eu falo, você não vai colher o resultado agora. Você precisa de 1 ano para você colher o resultado, fazendo a mesma coisa, sendo persistente, não insistente, né? Que é diferente. Sim. Você não vai ficar ali fazendo a mesma coisa que não tá dando certo, mas persistir em alguma decisão que você toma. Estou falando do ponto de vista de marketing, tá? Seja persistente naquela ação. Escolheu fazer dessa forma, escolheu esse processo. Eu ajudo muitas vezes o cliente a ter processos, né? Foi uma coisa que eu aprendi muito aqui. Tudo aqui tem processo, né? Então, eu aprendi muito a fazer isso e ajudo a organizar esses processos de comunicação. Mas é moroso. É moroso. Então, fica parecendo, quando eu trago essas reflexões, né? Fica parecendo uma coisa assim, nossa, não tem prática, não vou colocar em prática? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Que horas que o cliente vai vir, né? Como que vai ser esse retorno desse trabalho, né? Por exemplo, que eu tô dando. Né? É lento, não é imediato. Só que ele é o quê? Ele é duradouro. Ele é consistente e duradouro. Entendeu? Porque ele é verdadeiro, porque ele é autêntico. Você consegue comunicar de maneira autêntica. Exatamente. E quando eu falo autêntico, não é um negócio diferentão. O diferentão chegou. Não é isso. É autêntico, é sincero. É o que é natural para cada pessoa comunicar, né? E isso tá muito agora sendo dito porque a rede social virou uma coisa muito importante, o cartão de visita. Gente que nem ligava muito, gente que nem tava ali se preocupando, que usava a rede social como um portfólio, como um catálogo, tá entendendo que não dá pra ser assim, que é social. E social, pessoas, relacionamentos, né? E pessoas, a gente tem que entender de pessoas. E como que a gente entende pessoas? Não é estudando os números, é estudando as pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, para você ter resultado nesse tipo de trabalho, você tem que ter paciência, persistência, tem que ter humildade também, né? Porque senão a gente fica querendo achar que que o cliente não tem razão, que a gente que faz um negócio bom e que ninguém entende o nosso produto. Não, mas ninguém me entende. Meu produto é incrível. Eu falei, será? Será que é tão incrível? Ou será que você não está comunicando o que realmente faz sentido, que é o sentir, para aquele cliente, né? Para sua persona, né? Então, tem muitos marqueteiros que são contra, assim, não são contra, mas eles falam, bobagem esse negócio de persona, bobagem esse negócio, fala, sai falando, sai fazendo. Isso desgasta. É o que você falou, não dá pra falar pra todo mundo. Quem fala pra todo mundo, não fala pra se você não conhece a fundo o comportamento de quem você tá falando, fica ali, você vai fazer durante um tempo, todos aqueles, a gente fala os hackzinhos de marketing, né, essa que dá certo, faz um reels com dancinha que vai dar certo, que viraliza com a música do momento, mas isso se perde, porque isso é fugaz, eu não sei se é fugaz a palavra, sabe, é passageiro. Exatamente. Entendeu? Não é duradouro. Então, você não consegue gerar uma identidade de marca. Seja marca... Não tô falando só de pessoas. Marca de produto. Sim, com certeza. Eu não sei se você tem a sensação, né? Quando você tinha marca, eu tive a minha marca, era um filho. Por quê? Eu tratava aquela marca como quando eu tinha uma marca de roupa. Eu tratava aquela marca como eu personifiquei ela. E você tem que personificar. Né? Antes era personificar, agora é humanizar, né? Então é a mesma coisa. Você tem que dar vida para aquilo. E como é que você dá vida? Conhecendo identidade. Não, isso que você tá falando não é só no marketing. Isso é vida, que as pessoas querem para ontem, querem do seu jeito. E assim, é impressionante como a gente lida com pessoas aqui o tempo inteiro, seja na vida pessoal ou profissional, a pessoa é isso. Eu quero resolver o meu casamento, eu quero resolver ontem. Eu quero resolver a minha empresa, eu quero resolver também ontem. Só que existe um mergulho a ser feito,
né? Existe um mergulho a ser feito muito, muito importante. E eu queria trazer um pouquinho agora desse... E você vai trazendo junto comigo. Câmeras. Hã? Eu tô olhando muitas câmeras, Muitas... gente. A gente não tá olhando pra cá, desculpa de interromper, porque a gente tá olhando pra câmera da Febracis, né? Olha, pois então, a Tô gente olhando ia fazer pra você. só da Febracis, aí surgiu essa situação de Só pra colocar clarear no pras meu Instagram, pessoas. então tem gente que deve ter só me vendo, tem gente que tá vendo só a Carol, tem gente que tá vendo as duas, não sei. Mas enfim, o que posso vocês estão ouvindo. Mas eu queria trazer agora o peso da identidade, né, dentro do coaching integral sistêmico, né? E que vocês vão perceber que casa perfeitamente com tudo que a Carol tá falando. Porque eu não consigo, identidade. Você consegue pegar uma identidade, forjar ela e usar em outros lugares? A sua identidade, ela é única. Ela tem a sua digital. E eu levo essa identidade pro marketing, eu levo essa identidade para dentro da minha casa com os meus filhos, eu levo essa identidade para dentro do trabalho, correto? Deveria ser assim, né? Eu tenho que pegar e levar essa minha identidade fortalecida para todos os lugares para que eu tenha sucesso em diferentes áreas da minha vida. Mas tem pessoas que confundem identidade com papel. O papel que ela cumpre. Então, ela se perde. Como? A identidade dela é uma base sólida sobre quem ela é. Então, eu sou íntegro, eu sou corajoso, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa amorosa, empática, gentil, né? Enfim, isso tudo são características falando sobre a identidade de alguém, certo? Só que muitas vezes as pessoas confundem a identidade com o papel. E o que ela faz na vida, Carol? Ela vai cumprir um papel. Só que papel é igual artista, eu vou encenar um papel. Então eu posso cumprir um papel X na minha vida profissional. Lá eu sou um cara de sucesso, lá eu sou uma mulher de sucesso, lá eu sei comunicar, eu sei relacionar, eu sou estratégico. Eu tô cumprindo um papel. Aí, de repente, essa mesma identidade, só que uma identidade ainda deturpada, ela chega em casa e cumpre outro papel. Lá ela é vítima, esse se torna um homem ou uma mulher vítima, que tá sempre reclamando, murmurando, sempre colocando culpa na esposa ou no esposo, né? Sempre, enfim, sem energia, sem estratégia para poder levantar aquela família, sem estratégia para cuidar daquela família, e ela cumpre um outro papel. E ela tem vários papéis. Ela pode ser a pessoa, aquela mulher esportista, aquele homem esportista que pratica esporte, que tem um lifestyle maravilhoso. Ao mesmo tempo, pode ser aquele pai, aquela mãe, xoxa, que está conectado com o celular, que não se conecta com os filhos, que não coloca energia nisso. Então, você entende que existe uma identidade, mas as pessoas vêm confundindo identidade com papéis. E é como se fosse assim, tá tudo bem. Tá tudo bem eu dar certo no meu trabalho e não dar certo em casa. Tá tudo bem eu ter sucesso com os meus esportes, mas não ter sucesso com os meus filhos. Ou o contrário, tá? Eu tenho sucesso com meus filhos, mas meu corpo, tô sem saúde. Tá tudo bem. Porque eu simplesmente não dou conta de tudo. Mas a questão é, se eu fortaleço a minha identidade, se eu entro nesse processo, né, de conhecimento, de me conhecer, o que acontece? Eu entendo que o mesmo papel de sucesso que eu tenho numa vida profissional é o mesmo papel de sucesso que eu posso ter em casa. É só repetir o quê? Os mesmos comportamentos, os mesmos padrões de pensamentos e de sentimentos. E aí as minhas ações serão positivas, serão vitoriosas, serão de sucesso. Só que a gente escolhe áreas da vida para cumprir papel de vitória e outros derrota. Eu vou ser derrotado. Então, as pessoas precisam de olhar quais são os papéis na vida que ela tem sucesso. Tá, ok. E por que em outras áreas da minha vida eu não tenho sucesso? Que tipo de papel você vem encenando ali? Ou seja, que tipo de comportamento você vem tendo? Que tipo de sentimento você carrega, de padrão de pensamento? Tá falando pra mim. Sempre. Então, e pra mim também. É o que a gente falou, é um processo contínuo. Então, a gente precisa de entender... então, trazer esse papel e repetir os papéis de sucesso em nossa vida. Mas eu só consigo fazer isso como? Se eu mergulho na minha real identidade. Você se conhece, né? Pra É saber real qual que é real. mesmo. Porque qual que é real? Real identidade, né? Então, assim... Legal você falar isso, que eu tô lembrando. Tudo que você tá trazendo, eu tô tentando linkar com o marketing, Sim, né? essa Que é a é a minha ideia. área. E aí...
eu falei, gente, isso acontece muito com as empresas. Muito com as empresas. Elas vendem uma coisa e são outras dentro. Então, com os funcionários, elas agem de outra forma. É a cultura empresarial, é diferente. Fala cultura, né? Mas aí é a identidade da empresa. Ela é outra coisa para os funcionários, ela é outra coisa. É aquela coisa de eles tratam o cliente de uma forma ótimo, e os funcionários são tratados pessimamente. Então, isso faz o quê? Isso gera incoerência. Incongruência, né, Lídia? Então, o próprio funcionário... Existe um negócio no marketing que é o endomarketing, né? Uhum. Que eu acho muito interessante esse processo, que é que você acaba vendendo a empresa com as suas ações lá dentro para os próprios funcionários. E eles são os vendedores da empresa, eles têm orgulho, eles vestem a camisa, né? Não tô falando que tem que ficar esperando a empresa agir, não. Isso é um pouco inerente à nossa vontade de estar ali dentro também. Sim, sempre tem que vir dos dois lados. Exatamente. Só que se a empresa não é congruente, né, pro externo e pro interno, isso não vai dar certo. Isso não é verdadeiro, né, Ju? Então, nunca você vai conseguir vender algo que não é verdadeiro. Você pode até vender no primeiro momento, mas depois cai por terra. Com certeza, porque não é a real identidade. Exatamente. Exatamente. E o que a gente tem que pensar é o seguinte, a ideia peraí, então se essa identidade é tão importante, o que a Carol faz no marketing, né? Tá sempre cutucando, né, Carol? Você cutuca os seus clientes para poder... Você tá cutucando. É porque eu não faço nada, na verdade. Eu pergunto e levo a ele a agir. Falo, então você faça isso. Então você tem que fazer isso. Até porque então, ele tem as respostas. É isso que é importante, né? Eu não sei nada, exatamente. Eu não sei nada do negócio dele. Imagina se eu tivesse que saber de todos os negócios. Eu atuo em vários negócios diferentes hoje. Eu não sei. Não, e a pessoa, ela tem a melhor resposta sobre tudo. Não só sobre o produto ou serviço que ela vende, mas sobre qual é a cultura, o que eu quero passar, qual é a essência desse negócio. Né? E tem aquela entrevista, se eu não me engano, é com... Não é entrevista, desculpa, é naquele livro, né? O Porquê do Simon Sinek, né? Que ele traz o seguinte: a gente nós vendemos aquilo que nós acreditamos. Mas não é no sentido assim, eu acredito, vai dar certo, eu vou vender. Aquilo que você acredita, você tem que convencer outras pessoas que acreditam naquilo, né? Então, assim, convencer, que eu quero dizer, na verdade, é casar com pessoas que vão acreditar no que você acredita. Uhum. Então, a partir dali, aí sim eu vendo naturalmente. Eu me conecto com pessoas que acreditam no que eu acredito. Uhum. E aí a comunicação flui, a venda do produto ou serviço flui, que é o que a Apple faz. Então, as pessoas são apaixonadas pelo que a Apple acredita. Não é pelo iPhone. Tanto é que é o seguinte, lancei o iWatch, AirPods, seja o que for, a pessoa fala, eu quero. E vai pra fila de madrugada, porque eles acreditam no que a Apple acredita. Então é algo que a gente tem que começar a trazer pra nossa própria vida, né? É pensar o seguinte, peraí, mas o que... E aí tem pessoas que se perdem já nesse primeiro instante. Mas no que eu acredito, afinal? Não sei. Eu preciso de olhar pra mim para saber no que eu acredito, quais são os meus valores, o que rege minha vida. Ainda mais hoje, né? Com essa sociedade mais polarizada. Não vou falar sociedade, não, mas assim, no Brasil, a gente vive esse contexto muito polarizado, a gente tá se perdendo com o achismo dos outros, com o que o outro acredita. Porque a gente olha tanto pra fora, a gente consome tanto conteúdo. Tem tanto de gente desacreditado em acreditar em qualquer coisa. Entendeu? Que não sabe nem o que acredita. Fala assim, será que eu falei isso mesmo? Essa fala é minha mesmo? É isso mesmo que eu acredito? Será que é isso mesmo que eu gosto? Né? Então, assim, as pessoas começam a se perder mesmo. Se perder na própria comunicação. Tudo pode, E falo às pessoas, eu me coloco nesse lugar também, porque a gente não tá muito mergulhado em muito... Eu vejo isso muito na maternidade, sabe, Ju? Eu começo a fazer coisa com os meus filhos que eu falei, gente... Eu quero fazer isso, não? Por que eu tô fazendo isso? Porque me falaram que era bom, porque todo mundo faz. Não, mas eu não quero fazer. Não, mas eu já fiz. Entendeu? Eu não parei... Induzido no inconsciente, né? Eu não parei pra olhar, assim, o que eu quero passar pra eles. A forma como eu quero. Como que eu quero. Entendeu?
Então, tem que tomar muito cuidado. Sempre eu falo muito com os meus clientes, olha pra dentro. Quando, antigamente não, porque eu não sou tão velha, mas quando eu formei, a gente tinha, eu lembro que tinha um planejamento de marketing, análise de concorrente, né? E eu quase não faço isso, mas hoje a gente analisa sim. Mas é uma análise que é mais depois do processo que você olhou pra dentro, que você fez tudo dentro, falou assim, vamos olhar o que tá acontecendo, né? É claro que você tem que olhar o mercado, é claro que você tem que saber preço, mas para comunicar o como, que é o meu principal objetivo, desenvolver isso nas pessoas, aprender a se comunicar, a se posicionar como marca, é importante olhar para dentro, muito, para depois ir para fora, para depois analisar os concorrentes, para depois entender, porque senão ela se perde no próprio concorrente. Ela vai se embolando ali na comunicação do próprio concorrente, ela não sabe, começa a misturar, começa a fazer igual. Ah, estão me copiando. Falei, mas quem copiou quem aqui, copiou né? Quem? Então, exato. Assim, tem que olhar muito pra dentro. Então, esse processo, pra mim, foi muito importante aprender muita coisa sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, pra levar isso pros meus clientes em forma de provocação, que é uma anamnese. É uma anamnese do negócio deles, exato. Né? Então, eu consegui levar isso pro marketing, foi muito positivo. Porque muitos me falam, você trouxe luz. Você trouxe luz pra minha marca. Por quê? Porque clareou. Você que trouxe a luz. Foi você que descobriu aí. Eu só fiz perguntas. Porque a gente não tem esse tempo hoje, né? Pra fazer pergunta pra gente. Não, a maioria vivendo numa boiada, né? É o tal de apertar o play e ir. Então, assim, é um mergulho muito importante, assim. Eu tô vendo o horário ali, né? Mas eu acho que o quê? Tem perguntas? A gente não falou que poderiam fazer também, né? Podem fazer perguntas. Podem fazer também. Podem fazer perguntas, qualquer coisa, depois pode deixar na caixinha, a gente pode dar um jeito de responder, até pelos stories, também, né, Carol? Eu nem sei se tinha essa opção de perguntas, né, também, a gente inventei isso agora, gente. Aliás, Carol, porque não tem perguntas. Alguma coisa do que tá aqui você falou, porque assim, porque a gente quis deixar realmente fluir, deixar fluir a conversa. Eu acho que é trazendo a importância mesmo da identidade no marketing, no coach integral sistêmico. Eu acho que tem uma frase que você fala, né, Ju? Que pode falar, você notou ela direitinho? Eu já vou trazer. Na verdade, eu vou finalizar com ela. Ah, então tá. Porque eu quero finalizar toda vez com uma frase. Porque, gente, eu adoro frases. Então, quem convive aqui comigo, eu sou cheia das frases. Eu falo para as pessoas anotarem nos cursos. Eu amo isso. Então, é uma forma que eu quero conectar com legal, vocês. Assim, fiquei feliz, né? Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade sempre que vocês trazem para mim. Muito bom. Um prazer estar aqui. Mas eu queria falar disso que você falou, como que descobrir a identidade, entender quem você é uma conquista. Porque quando você entende quem você é, aquilo que realmente está em você, você se, eu não queria falar essa palavra, mas você se vende pro outro. E a gente precisa se vender o tempo inteiro. Nós nos vendemos, porque a pessoa já está se vendendo, né, Carol? Pros maridos, não, pro marido. Pro marido, você pro seu, eu pro meu. Mas assim, o tempo inteiro. A pessoa já se vende, já pergunta o que ela vem vendendo, né? O que ela está vendendo, porque ela já está vendendo. Exatamente. Então, ausência ou presença. E como a gente tem dificuldade de vender, eu falo por mim. Eu tenho muita dificuldade de vender meu trabalho. De dar um preço para as coisas. Entendeu? E falar assim, porque meu trabalho é muito bom, não consigo dar um preço. Não, você tira. Tem que ter um preço. Tem que ter um preço. Tem que ter um valor. Tudo tem que ter, né? Um valor. Tudo tem corrigindo, que ter um né? Então, assim, a gente se vende o tempo inteiro. Então, o marketing, esse marketing que eu faço, ele é para todo mundo. Porque a gente se vende o tempo inteiro. A gente tem que se vender. É para quem tá disposto e quer se vender, né? Então, eu acho que o que a gente pode deixar aqui, né?
para quem precisa de uma profissional de marketing que te ajude a se vender. Eu discordo que você não sabe se vender. Você sabe se vender, tá, pessoal? Discordo totalmente. Depois nós vamos conversar isso no particular. Tá bom. É só você assistir o podcast, você vai ver que você fala com amor, você fala com paixão, você fala com os valores ligados os seus valores estão ligados ao trabalho que você faz. Automaticamente você se vende. Não, sim. Porque é algo muito definido por você. Se vende, sim. Você tem razão, realmente. Mas o importante é o seguinte, então, nosso intuito é estar conectando, né, através do podcast com pessoas que trazem visão diferente da nossa, que trazem, igual a Carol, né, que é especialista em marketing. Então, qual é a ideia? Precisa de entender hoje o que você faz, né? Tô falando para as pessoas agora, na verdade. Hoje, o que você faz, a sua posição hoje profissional pede um mergulho num marketing mais humanizado, nessa linha, é o que você acredita? Carol está aqui para te ajudar, né? E a Febracis, ela vai estar para te ajudar, né? Através dos cursos. A gente tem curso desde Método CIS, que é inteligência emocional, focada em inteligência emocional. Claro que tem várias informações, a gente trabalha com a neurociência dentro do Método CIS, com a física quântica, né? Então a gente traz desde da psicologia positiva, tudo vai estar ali. Mas o grande foco do Método CIS é fazer com que você entenda, afinal, o que é inteligência emocional, mas você ali vai viver de forma prática. E o que eu acho importante falar para vocês, né? Que na Febracis nós temos ferramentas. Porque às vezes a gente fala do autoconhecimento, mas peraí, existem ferramentas que vão te ajudar a descobrir a sua identidade, a te alimentar ali para poder te capacitar mesmo para ação, para gerar resultados. Então existem ferramentas, a gente não fica só no vamos discutir sobre autoconhecimento, ferramentas práticas, né? Isso nos cursos, em processos de coaching. E eu deixo também um convite, né? Nós vamos ter o curso Viva Sua Real Identidade, com poucas vagas agora, que vai acontecer no início dessa semana. Se você acessar o link da bio da Febracis, ou o meu vai estar lá. E nós estamos aproximando agora do próximo Método CIS, que vai acontecer do dia 4 ao dia 7 de maio, com o Paulo Vieira, né? Então são duas oportunidades de você vivenciar de forma prática as ferramentas que vai estar trabalhando você. Quem é você, afinal? E é muito mais profundo. Aqui é uma palhinha da palhinha da palhinha, né, Carol? Aqui a gente só tá falando da importância do autoconhecimento. Um bate-papo mesmo. Mas o que você vai vivenciar ali, né, é algo muito mais profundo, certo? Eu me apaixonei pelo autoconhecimento participando do Método CIS, né? Foi minha porta de entrada. Né? Então tem diversas formas de você ir, ok, agora eu quero viver isso. Então, existem ferramentas práticas. A Febracis tem para te oferecer nessa parte. E a Carol, como que a pessoa, com o seu link pelo Instagram... Tem site, olha como é que eu sou chique. Eu tenho um site, carolbagno.com.br. Que é lindo. Eu acho que não tem BR, viu, gente? Não, agora eu esqueci. E tem tá o link na minha bio também do Instagram, @carolbagno. Aí lá tem vários depoimentos dos clientes também, tem podcast que eu já fiz também, esse aqui vai entrar em breve. E é isso, e lá tem um pouquinho da minha vida também, porque como você disse, né, Ju, a gente é sistêmico, né? Não falei não, mas pode ficar a pauta para a próxima, né? Não, porque você falou assim, gente, não pode ser um papel aqui no trabalho e um papel no pessoal, quando né? eu entendo que a minha identidade vai reger todos, existe um papel. Tá lá igual falar, eu quero um Instagram profissional. Eu falei, não, eu demoro para explicar pra pessoa, né? Pra ela não entrar em choque comigo direto. Eu falei, mas não tem isso. Não tem como. Ainda mais nos dias de hoje. Seu Instagram, ele é sua marca, ele é você, seu pessoal, profissional, tá tudo junto aí. Perfeito. E a frase para vocês anotarem, então, no final, nós já fizemos uma live juntas, que deve, né, tá no seu perfil. Tá no meu perfil, é super legal, fala muito de valores, porque valores é um tema bem forte em persona. Aí a Ju explica bem isso, né, que não é minha especialidade, mas a Ju explica super bem o que é isso, tá lá. Depois eu compartilho, daqui eu compartilho também. E eu queria que vocês, então, parassem para pensar. Se a identidade, né, me faz... A minha identidade hoje
primeiro, eu cumpro vários papéis diferentes na minha vida, ou eu entendo que eu preciso de ter um papel de vitória, né, em diferentes áreas da minha vida. Primeiro ponto para refletir, né? Então, a gente precisa de fortalecer a nossa identidade para que essa vitória aconteça em diferentes áreas da nossa vida, né? Mas, como a gente falou de identidade, entendendo que a minha identidade vai me vender ou não vai me vender, a frase que fica para vocês anotarem é: como eu me vejo, será como eu me vendo. Então, como você se vê? Como você se enxerga? Uma pessoa íntegra ou uma pessoa que você vem questionando, sou capaz ou sou incapaz? Uma pessoa que carrega culpa é uma pessoa que carrega medos e inseguranças, ou uma pessoa que carrega vitória, que carrega conquista, otimismo, que se posiciona? Então, a importância de você aprender. Eu não sei então quem eu sou, me perco nisso. Ok, então tá na hora de virar a chave e falar assim, então, ok, eu quero me conhecer. Então, como eu me vejo, será como eu me vendo. E essa é uma frase, mas eu quero que se torne uma pergunta para vocês, tá certo? E vamos nos despedir, que faltam alguns segundos. Então, gente, beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, Carol. Acho que a Carol vai chamar várias vezes, que a gente tem muito assunto para trazer. Obrigada a vocês, né? amém. Obrigada a vocês, sucesso com esse projeto, né? Que é muito legal trazer mostrar como que autoconhecimento conecta com todas as áreas, né, da vida. Perfeito. Tá bom?